Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Bora para uma tier list. Vou pegar os 10 últimos, os 10 próximos adversários do Corinthians no Campeonato Brasileiro e vou elencar aí dos quais são mais difíceis, mais tensos, mais acessíveis e aqueles que tem que ganhar. Então bora vir aqui para a tela do meu computador e vamos fazer essa análise. Cá estamos, então vamos começar colocando aqui as categorias. Então vamos colocar tenso, aquele time que vai ser mais embaçado da gente pegar nos próximos 10 jogos. Difícil, aqueles que são acessíveis e o time tem que ganhar. Bom, esse categoria intermediária aqui dá pra gente deletar. Bora lá então fazer o upload aqui de todos os escudos dos últimos e nossos próximos 10 adversários do Campeonato Brasileiro. Putz, tem Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, mas eu não consigo parar de pensar em Campeonato Brasileiro. Aí, meus amigos, cá estamos. Vamos colocar na ordem aqui que a gente vai enfrentá-los. Então é Inter, Atlético, Cuiabá, Palmeiras. Essa sequência aqui dos 3 próximos jogos importantíssimos. A gente conseguir pelo menos 7 pontos. Vitória, Cruzeiro, Vasco e Criciúma. E de fecha com Bahia e Grêmio. Vamos enfrentar 5, né? Atlético Paranaense, Cuiabá, Vitória, Criciúma e Grêmio, que estão lá embaixo brigando com a gente para sair desse Z4 incômodo. E vamos pegar aí alguns adversários de meio de tabela, né? No caso de Bahia, Vasco e Cruzeiro, Internacional também, e apenas um lá do topo, que seria o caso do Palmeiras. Mas bora lá, um por um aqui para a gente ir elencando. Internacional, aqui meus amigos, fica beirando entre tenso e difícil. Eu vou colocar em difícil, porque acho que tem um outro time que seria mais tenso da gente enfrentar nesses últimos 10 adversários. Difícil por quê? Vamos pegar aqui a tabela do Brasileirão. Cá está. Olha a forma atual do Internacional, meus amigos. 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Somente Palmeiras e Internacional, ambos que a gente vai enfrentar ainda nesses últimos 10 jogos, tem essa forma aqui, inclusive melhor que a do líder Botafogo. Então o Inter está numa ascensão absurda, vai ser difícil mesmo jogando em casa, não vai ser um jogo fácil. E aqui que eu falei daqueles 3 próximos jogos, de a gente conseguir pelo menos 7 pontos, então não seria de todo ruim, mesmo que ainda a gente esteja, e é o próximo adversário, a gente esteja na zona de rebaixamento e queira fugir enquanto antes disso, um empate no jogo que vem, cara. É tenso de dizer isso, mas analisando friamente não é de todo ruim um empate com o Internacional. Eu sei que em casa a gente tem que ganhar, mas de todo modo, dos piores dos cenários, um empate não seria o mais tenso. Vamos lá, Atlético Paranaense. Esse aqui a gente tem que ganhar. Por quê? Vamos puxar a tabela de novo. Olha a forma do Atlético Paranaense, só não é pior do que a do Criciúma, que também são 2 adversários que a gente vai enfrentar aí até o término do Campeonato Brasileiro. E são 2 adversários que estão ali de cair para a Série B, porque estão vindo apresentar um futebol muito pobre. O Atlético Paranaense é desesperador, porque inclusive é o ano do centenário deles. Colocaram o Lúcio Gonçalves agora como técnico, que ao meu ver não tem muita experiência e capacidade para conseguir uma remontada com essa equipe do Atlético Paranaense. Então, ao meu ver, contra o Atlético Paranaense em casa, tem que ganhar. E contra o Cuiabá, mesmo sendo fora, tem que ganhar também. Pô, puxa a tabela do Cuiabá aqui também. Beleza, ganhou um jogo aí nas últimas 5, mas, cara, é um adversário virtualmente já rebaixado. Cuiabá e Atlético Goianiense já pediram o bonezinho deles e já não fazem mais parte da Série A. Por mais que o Atlético Goianiense também teve 2 vitórias, agora ganhou recentemente do Fluminense. Mas é um alento no meio de tantas rodadas, que ganha uma, perde 3, 4. Para esses times aqui conseguirem se livrar, eles iam ter que fazer uma ascensão meteórica nessas últimas 10 rodadas, que eu simplesmente não acredito que venha acontecer. O Cuiabá teria que ganhar pelo menos uns 20 pontos, 21 pontos, nos últimos 30 a serem disputados. Quando que isso vai acontecer, cara? Jamais. Então o Cuiabá já é um adversário que está na Série B e a gente tem que ganhar jogando fora de casa. Putz, Palmeiras em casa, cara. Isso daqui é embaçado. Claro que fica entre tenso e difícil. Eu acredito que tenso, porque eles estarão ainda disputando o título do Campeonato Brasileiro, porque tá ali ponto a ponto, né, com o Botafogo, 1 ponto apenas de diferença. Eles vão jogar a vida deles pelo título e a gente estará jogando a vida para sair lá de baixo. E vai depender muito de como que esses últimos 3 jogos foram realizados. Se a gente conseguir 7 pontos, que é a minha projeção, a gente estará muito mais tranquilo.
Porque com 7 pontos aqui nessas próximas 3 rodadas, a gente já estará com 35. Ou seja, praticamente a metade da pontuação que a gente precisa para se livrar, ainda faltando 6 jogos ainda estariam faltando, né? Vitória fora de casa, isso daqui é jogo de vida ou morte e a gente tem que ganhar também. Putz, não interessa que é fora de casa. O Vitória tá mal das pernas, vem acontecendo muita coisa estranha nos últimos 2 jogos, nos últimos 3 jogos eles ganharam 2, inclusive que o Mosquito foi para lá e o cara começou a desandar da assistência, a fazer gol, é sacanagem. Porra, Mosquito. Só que eu acho que não vai ter muita força não, porque aqui essa zona é a verdadeira areia movediça. Os caras ganham 2 e continuam ali, ó, pau a pau com o Corinthians. Se o Corinthians tivesse empatado contra o São Paulo, já teria saído da zona de rebaixamento. E olha, ao meu ver, Vitória, Atlético Paranaense e Criciúma vão cair. 2 desses 3 vão cair e o Corinthians e o Fluminense ainda vai conseguir se escapar, ao meu ver. E voltando aqui pro Cruzeiro, aqui não vou colocar que tem que ganhar, mas é um adversário acessível. Menos difícil que o Internacional. Até por conta dos últimos resultados. Ah, mas tá na semifinal da Copa Sul-Americana. Nós também estamos, cara, se for por isso. E ainda estamos na semifinal da Copa do Brasil. Conseguimos ir até mais longe que o Cruzeiro em Copas. E os últimos 5 jogos do Cruzeiro não é nada animador também. Inclusive eles vêm caindo, perdendo posições. Olha, só uma vitória nos últimos 5 jogos. Coisa que o Corinthians tem mais pontos do que eles conquistados. Eles têm 5 pontos nas últimas 5 rodadas e nós temos 6, por exemplo, nessa fase terrível que nós estamos. Então sim, o Cruzeiro é um adversário acessível que dá para ganhar, assim como o Vasco. Ou seja, dá para ganhar, não é o tem que ganhar. Então, um empate talvez em alguma dessas circunstâncias que com um dos dois poderia ser bem-vindo. Se for ver lá embaixo que todo mundo perde tantos jogos, rodada após rodada, sim, talvez. E o Vasco é a mesma situação do Cruzeiro, cara. É a mesmíssima situação do Cruzeiro. Olha só. Inclusive tá até com um retrospecto um pouco melhor, mas tem uma pontuação ali muito semelhante e meio de tabela com o Cruzeiro. Então a gente tem que ganhar. O Vasco da Gama é freguês da gente, apesar de que ganhou da gente no primeiro turno, mas eles vinham já há mais de década sem uma vitória contra o Corinthians. Não pode ser agora que isso venha acontecer novamente. Criciúma, teremos que ganhar, pô. É a mesma situação aqui de Cuiabá, por exemplo. Joga lá pra baixo. Bom, do Cuiabá não, né, pô? Do Vitória. E me confundi aqui. Porque também estão poucos pontos à frente. Vem de uns 5 jogos aqui, ó, terrível. Perdeu praticamente todos, conseguiu apenas 1 ponto. Ou seja, nos últimos 5 jogos o Corinthians conseguiu 6 e eles 1. A gente diminuiu a distância do Criciúma em menos 5. Isso daqui foi fundamental nos últimos 5 jogos. E a gente vai tentar encurtar cada vez mais isso. E com o Criciúma já será, deixa eu ver qual rodada. Eu sei que é bem lá na frente, pô. É a 36ª rodada já. Vão faltar apenas 3 jogos para acabar o campeonato. E quais serão os últimos 2 jogos? Bahia em casa, que também é acessível, a gente tem que ganhar. O Bahia também meio de tabela, né? Meio para cima, tá brigando ainda por pré-Libertadores. Mas o Corinthians tem que ganhar, ganhou fora. Pô, tem que ganhar em casa também. Não vou colocar não tem que ganhar, mas é um acessível, dá pra ganhar. E o Grêmio fora, também não é absurdo nenhum o Corinthians ganhar lá fora. Do Grêmio, por exemplo, que é um adversário que tá lá embaixo e tá penando. Eu achei que o Grêmio ia conseguir se desgarrar, mas não foi tão fácil assim, cara. O Grêmio tá patinando lá embaixo. Pô, perdeu agora, recentemente em casa, né? Que foi um absurdo. Do Criciúma, pô, exatamente, perdeu do Criciúma. E é aquela circunstância ali, ó. Imagina se tivesse ganho do Criciúma, já tava com 35 e afundava o Criciúma. E o Criciúma conseguiu colar nos caras com esse resultado. Então sim, é um adversário acessível e na minha opinião, os últimos 10 jogos se classificam dessa forma. A gente tem um jogo tenso contra o Palmeiras, um jogo difícil contra o Inter, que já é o próximo. São 4 adversários acessíveis que a gente pode sim conseguir pontos. E teremos que ganhar de 4 outros adversários lá embaixo da tabela que estão na mesma situação ou até pior do que a gente. Então, se for comparar tabela por tabela desses adversários aqui, ó, Grêmio, Atlético, Cuiabá, Vitória e Criciúma, tem adversários aqui que tem uma tabela muito mais difícil que a nossa até o final do Campeonato Brasileiro. E se vocês gostaram dessa tier list e quiserem que eu faça, por exemplo, os últimos 10 jogos desses adversários também pra gente ter um comparativo de qual que é o trajeto, a jornada mais difícil desses times que estão brigando lá embaixo pelas últimas vagas do Z4, vagas. Quem que quer essa vaga, né? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso trazer essa tier list também pra gente fazer um comparativo. Eu vou salvar, tem como fazer o download dessa imagem? Tem.
Vou salvar essa imagem aqui pra gente ter uma base, uma ideia de como que vai ser os próximos jogos do Corinthians. E se vocês quiserem, a gente faz desses outros times aqui também pra ver os adversários deles e fazer esse comparativo. Ver qual time que vai ter o caminho mais embaçado até o final do campeonato. Então tá aqui, ó, caminho do Corinthians. Salvo caso a gente for fazer os próximos adversários aqui, as jornadas dos próximos adversários também. E aí, meus amigos, cometi algum crime? Vocês acham que eu falei alguma besteira? Deixa aqui embaixo nos comentários. Essa é a minha opinião, é uma conversa de torcedor para torcedor. Inclusive, te convido a se inscrever no canal, deixar o like e sugestões do que vocês gostariam de ver aqui nos próximos vídeos do canal. Isso é muito importante, sim. Caso você queira apoiar o projeto, tem o botão de seja membro, seja muito bem-vindo. E caso você possa apoiar dessa forma, também agradeço demais. Muito obrigado, bom jogo pra gente, né, na Copa do Brasil e boa recuperação pra gente no Campeonato Brasileiro. Até a próxima e vai Corinthians!